E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui da nossa playlist. Essa playlist nós estamos tratando sobre o assunto jurisdição e competência. Nós já estudamos o conceito de jurisdição e suas principais características e estudamos também que a competência ela consiste na medida da jurisdição ou na quantidade de jurisdição que cada órgão do Poder Judiciário tem. E aí nós vimos que o novo Código de Processo Civil, ele divide o assunto competência em duas partes. Na primeira parte, nós temos o assunto jurisdição nacional. Com as regras de jurisdição nacional, matéria que nós já concluímos, nós conseguimos observar se o Brasil tem condições de julgar um determinado caso. Se o Brasil tem condições de julgar um determinado caso, então nós vamos para a próxima etapa do nosso estudo, que é exatamente analisar as regras de competência interna. O que nós vamos começar a partir de agora. Não saia daí. Muito bem. Então, nós já temos a resposta para aquela pergunta, né? Se o Brasil julga. Como nós vamos começar agora a falar sobre as regras de competência interna, nós vamos começar a estudar como que a jurisdição ela é distribuída entre os órgãos do Poder Judiciário, ok? Então, se o Brasil vai julgar, agora nós temos que nos preocupar qual órgão do Poder Judiciário vai julgar. Tudo bem? Por isso que agora a gente começa com as regras de competência interna. E eu quero chamar uma lousa para mostrar para vocês que o novo Código de Processo Civil ele trabalha com 4 critérios ou 4 espécies de competência. Vem comigo para a tela? Pois muito bem. Então, em termos de competência, ok? Em termos de competência interna, o Código de Processo Civil trabalha com 4 modalidades ou 4 categorias. A primeira é o que nós chamamos de competência funcional, ou também chamada de competência hierárquica. Competência hierárquica ou funcional. Tudo bem? Então esse é o primeiro critério. Depois da competência funcional ou competência hierárquica, nós temos a competência material. Tudo bem? Ou competência em razão da matéria. Como terceiro critério, terceira modalidade, nós temos a chamada competência valorativa. Competência valorativa ou competência em razão do valor da causa. E por fim, como última modalidade, nós temos a chamada competência territorial. Então, esse é o panorama que nós traçamos a partir de agora. Nós vamos estudar seguindo exatamente a ordem que eu acabei de colocar para você aqui. Então, nós vamos começar com o estudo da competência funcional ou competência hierárquica. Depois de terminado esse critério, nós vamos falar sobre a competência material ou em razão da matéria, depois a competência valorativa e, por fim, a competência territorial. Tudo bem? É nessa ordem que nós obrigatoriamente precisamos seguir. E afinal, professor, por que é obrigatório que nós sigamos exatamente esta ordem que eu coloquei aqui? Veja, a razão é muito simples, porque esses critérios eles vão sendo utilizados conforme o caso concreto. Veja, se numa determinada ação eu consigo vislumbrar competência hierárquica, que é essa primeira modalidade que nós vamos estudar agora,
o que vai acontecer? Nós não precisamos mais analisar os outros critérios. Percebe? Porque aquela ação, ela já é uma ação de competência hierárquica. Agora, se com os critérios de competência hierárquica eu não conseguir identificar quem vai julgar aquela ação, aí sim eu preciso passar para a análise do próximo critério. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, sem delongas, agora a gente começa no estudo da competência hierárquica. Bom, meus amigos, a competência hierárquica ou competência funcional, ela leva em consideração, como o próprio nome já sugere, a função exercida pela pessoa. Então, de acordo com a função que uma determinada pessoa exerce, ela será julgada por um determinado órgão do Poder Judiciário. Veja, se eu dou para você como exemplo uma ação cujo réu seja o governador de um estado, você concorda comigo que essa ação ela será uma ação de competência originária? Você consegue visualizar essa situação? Que por conta da função que a pessoa exerce, no nosso exemplo, o cargo de governador, aquela ação ela vai seguir o critério da competência funcional. Tudo bem? Então, nesse critério, o que nos interessa é a função desenvolvida pela parte do processo. E aí eu consigo mostrar para você 3 situações em que nós vamos ter o uso da competência hierárquica. Vem comigo de novo para a tela que eu vou te mostrar. Então, olha só, como que se dá a fixação da competência funcional, né? Ou seja, quando que nós vamos utilizar o critério da competência funcional? Letra A. Quando nós estivermos diante das chamadas ações originárias, que foi, inclusive, o exemplo que eu trabalhei com você agora há pouco, né? Do caso do governador de estado. O governador de estado, ele não é julgado por um juiz comum de uma vara, percebe? Ele tem uma competência originária. As ações originárias são aquelas ações, meus amigos, que não começam no piso. Como assim, professor? São ações que não começam no piso. Sim, as ações originárias são ações que já começam no tribunal. Elas são ações originárias de algum tribunal. Então eu vou te dar alguns exemplos, fora esse do governador que nós acabamos de ver. Se nós pegarmos as 4 ações do controle de constitucionalidade concentrado, ADI, ADO, ADC e ADPF, essas 4 ações, elas são de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Consegue perceber? Então, se eu tenho, por exemplo, uma ação, uma ADI, em que eu pretendo contestar a constitucionalidade de uma lei, essa ação é de competência originária do tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Consegue perceber? Então, as ações originárias, elas são ações que utilizam o critério da competência funcional. A função que a parte desempenha vai fazer com que a competência para o julgamento pertença diretamente a um tribunal, que pode ser um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, tribunal regional do trabalho, superior tribunal de justiça, Supremo e assim por diante. Tudo bem? Então essa é a questão envolvendo as ações originárias. Volta aqui comigo. O outro caso em que nós vamos ter a fixação da competência funcional é naquelas situações envolvendo o tão polêmico foro privilegiado, né? Foro privilegiado. Veja, hoje nós temos aí
uma discussão, né, extremamente acirrada sobre foro privilegiado. A questão do foro privilegiado, que inclusive alguns juristas defendem o seu fim, né, faz com que aquela pessoa ocupante de um determinado cargo mereça ser julgada por um tribunal, ok? Por uma competência diferente. Então é o caso que nós podemos citar do presidente da República, de um deputado, de um senador. Eu utilizei o exemplo do governador como ação originária. Vocês me perdoem, a gente encaixa nas situações de foro privilegiado. É mais correto, tudo bem? Então o que acontece? Nessas situações eu tenho o foro por prerrogativa de função. A função que a pessoa desempenha é que a leva para ser julgada por um determinado tribunal. Tudo bem? Esse foro privilegiado, ele obrigatoriamente precisa ter previsão na Constituição Federal ou na Constituição do Estado. Tudo bem? Então é uma matéria extremamente constitucional, por assim dizer. E outra coisa, o foro privilegiado, ele é uma proteção ao cargo e não à pessoa. Isso é importante a gente deixar muito claro, porque no caso de um presidente da República que perca o cargo, ou por impeachment, ou porque simplesmente terminou o mandato dele, mas quando ele sai do cargo, ele perde o foro privilegiado. Qualquer situação é assim. Se eu fui um dia senador da República Federativa do Brasil e hoje não sou mais, eu perdi o meu foro privilegiado. Porque o foro, ele não é uma prerrogativa da pessoa, e sim ele é uma proteção ao cargo. Tudo bem? E para a gente fechar a questão envolvendo a competência funcional, vem comigo aqui para a tela que eu vou te mostrar o último caso de fixação. Então, letra C, o último caso é quando eu tenho o fenômeno da dependência de ações. Dependência de ações. Como assim dependência de ações? Pois é, meus amigos, algumas ações, quando elas são ajuizadas, elas possuem uma relação de acessoriedade com alguma outra ação já existente. Como assim, professor? Veja, existem determinadas ações que elas precisam ser julgadas em conjunto com outras. E aí vai haver essa distribuição por dependência. Então você imagina, por exemplo, uma ação que começa já direto no Tribunal de Justiça, tá? Então a ação começou no Tribunal de Justiça, seja por qual motivo for. E aí no bojo dessa ação, o réu resolve propor reconvenção. Se você estuda processo civil e se você estuda o procedimento comum do novo CPC, você sabe que a reconvenção ela tem natureza de ação. Então, quando o réu apresenta a reconvenção, ele está se valendo de uma ação. É o que a gente chama de contra-ataque, né? É o réu entrando com uma ação contra o autor. Nesses casos, veja que a reconvenção é uma ação, mas ela será distribuída por dependência para onde estiver a ação originária. Então, nesse caso, a reconvenção deverá ser proposta dentro do próprio tribunal onde estava já o processo originário, a ação originária. Tudo bem, meus amigos? Com isso, eu mostrei para vocês as 3 situações em que nós vamos ter a fixação do critério da competência hierárquica ou funcional. Então, só para a gente recapitular, a primeira situação envolve as questões envolvendo as chamadas ações originárias. Ações que, por algum motivo, já começam em algum tribunal. É o caso, por exemplo, da ADI, da ADC, da DPF. Na segunda possibilidade, segunda forma de fixação da competência, nós temos aquelas situações envolvendo o famoso foro privilegiado. Então a pessoa ocupa
um determinado cargo e, em virtude deste cargo, a ação começa em algum tribunal. Governador, prefeito, presidente da República e assim sucessivamente. Lembra, foro privilegiado tem que ter previsão na Constituição Federal e também, ou então, melhor dizendo, né, na Constituição do Estado, tá? E o foro privilegiado, ele pertence ao cargo, não à pessoa, ok? Lembra disso. E como último critério, acabamos de ver, são os casos de dependência de ações, como por exemplo acontece com a reconvenção. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, espero que você continue acompanhando a gente no canal, porque no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre o segundo critério de competência, que é a competência material. Eu espero você. Forte abraço!